SPED, ele é um projeto da Receita Federal em conjunto com as administrações tributárias dos estados e dos municípios. O SPED, ele tem como proposta tornar eletrônicas as obrigações acessórias que são apresentadas pelos contribuintes, tanto os documentos fiscais como livros fiscais, livros contábeis e todas as declarações que são apresentadas. Com o SPED, a proposta é que esses documentos e esses livros, eles tenham um padrão nacional. Isso, de certa forma, vai facilitar a vida dos contribuintes, porque caso ele tenha filial em outros estados, a obrigação acessória segue o mesmo padrão, coisa que antes do SPED não acontece, né? Por outro lado, ter essas informações eletrônicas vai facilitar a fiscalização, o cruzamento desses dados e, consequentemente, a identificação de algum ilícito tributário. Ocorre que os contribuintes muitas vezes têm dificuldades para atender essas obrigações na forma eletrônica, como é previsto no âmbito do SPED, por dificuldade de sistema ou até mesmo conhecimento da aplicação da legislação em vigor. O SPED não altera a legislação tributária, ele não trata de obrigação principal. O cálculo dos tributos, incidência, tudo isso continua como sempre foi. O SPED tem a proposta apenas de tratar as obrigações acessórias. E se a empresa, se o contribuinte não tem um conhecimento da legislação tributária que está incidindo nas suas operações, não tem conhecimento adequado dos procedimentos que deve adotar, esses erros que ele cometia no papel ficam muito mais evidentes com o SPED. Isso quer dizer que numa auditoria fiscal, a fiscalização ao chegar na empresa já terá um conhecimento muito maior das operações daquela empresa e muitas vezes o fiscal já chega com uma lista dos problemas, com uma lista dos documentos incorretos, com uma lista das declarações que foram apresentadas de maneira errada e, consequentemente, é muito mais fácil a autuação fiscal. O SPED, ao tratar de maneira eletrônica as obrigações acessórias, de certa forma, tem um contraponto com a postura do contribuinte. Se o contribuinte não está atento a todas essas mudanças que a legislação do SPED traz, ele pode não observar com o devido cuidado as suas obrigações acessórias. E o que a gente observa é que há muito contribuinte hoje que atua como se estivesse num país com uma legislação e com um tipo de fiscalização que existia há mais de 10 anos. Numa fiscalização na década dos anos 90, início dos anos 2000, o fiscal vinha até a empresa e ficava semanas folheando documentos fiscais no papel e a possibilidade dele detectar um erro com facilidade era bem menor do que acontece hoje, né? E, inclusive, a Receita Federal está lançando uma consulta pública justamente para fazer um trabalho de classificação dos contribuintes, que é de conformidade fiscal. E um dos pontos que vai ser utilizado pela Receita Federal nesse trabalho de classificação é justamente a aderência das informações apresentadas pelo contribuinte nas suas declarações, na sua escrituração. Um outro ponto, né, claro, é a adimplência, o recolhimento dos tributos na forma correta. Isso significa que o contribuinte que não tiver consciência de todas essas mudanças que o SPED trouxe e não tomar os devidos cuidados para preparar os seus sistemas e entregar as declarações na forma devida, ele fatalmente terá problema com a fiscalização e ficará sujeito a uma penalidade que poderia ser simplesmente dispensada pelo cumprimento da legislação, pela observância das normas que estão em vigor. Oficialmente, o SPED teve início em janeiro de 2007, com a publicação do Decreto 6.022. Só que, na verdade, esse foi um início, assim, como que eu posso dizer, político,
porque o SPED, de fato, ele teve início em 2005 com a publicação do ajuste CNF número 7, que criou a nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica é o primeiro módulo do SPED e converteu em um documento eletrônico a nota modelo 1, modelo 1A e mais recentemente a nota modelo 4, que são os documentos utilizados nas operações com mercadorias. Tanto que a primeira nota com validade jurídica, ela foi emitida em 14 de setembro de 2006. Então, o SPED nascer em 2007 não seria apropriado, né? Porque um dos módulos do SPED já estava em vigor naquela data. E a partir da nota eletrônica, nós passamos a ter outros documentos eletrônicos, como conhecimento de transporte eletrônico, o conhecimento de transporte hoje também está substituindo a nota fiscal de serviço eletrônica, que é transporte de pessoas e transporte de valores. Nós temos também a nota fiscal de serviço eletrônico, que é das prefeituras. Nós temos o cupom fiscal eletrônico, nota fiscal de consumidor eletrônico. E no âmbito de declarações que as empresas apresentam, nós temos a contabilidade, passou a ser eletrônica, com a escrituração contábil digital. As declarações que são apresentadas no âmbito da apuração do imposto de renda, da contribuição social, também se tornou eletrônica com a ECF. Nós temos a declaração da apuração das contribuições para PIS e COFINS, que é a FD Contribuições, e mais recentemente o E-Social, que trata das obrigações trabalhistas, e inclusive nós temos aí a declaração eletrônica para as retenções e a DCTF Web, que está entrando agora em novembro, a obrigatoriedade mais ampla. Ou seja, todas as obrigações acessórias que as empresas têm, seja empresas do ramo mercantil, que têm operações com mercadoria, ou as empresas que são prestadoras de serviço, se tornarão, com o passar do tempo, uma obrigação eletrônica e será um módulo do SPED. As pessoas têm que saber que, independente do ramo de atividade, seja um prestador de serviço, seja uma empresa que tem operações com mercadoria, e outra coisa que também é relevante, independe do porte, porque a nota fiscal eletrônica, ela teve início por atividade econômica, tanto fazia a empresa enorme, multinacional, como a empresa do Simples Nacional. Então, as obrigações eletrônicas, elas são muitas vezes baseadas no porte da empresa, mas nós temos obrigações no SPED que atingem empresas de qualquer porte, né? E o que é importante salientar para as empresas, né, para os empresários? Muitas vezes a gente ouve aquela, mas o meu sistema não faz. A partir do momento que uma empresa não prioriza o atendimento da legislação, o cumprimento das obrigações que são previstas no SPED, ela pode estar economizando hoje, mas ela pode vir a ter uma despesa muito maior no futuro, justamente em decorrência da penalidade que ela pode resolver. E além do sistema, o sistema é fundamental no SPED, sem o sistema a gente não vai ter nada, e hoje pequenos sistemas já estão capacitados para o cumprimento das obrigações, é também a mudança da cultura. Muitas vezes a gente chega para um empresário e diz que tal procedimento não é adequado, que a legislação não prevê aquilo, e a resposta é sempre aquela, sempre foi assim. Só que o SPED é um projeto que em tese é novo, tem aí 12 anos, e mesmo sendo um projeto novo, já teve um impacto muito grande na fiscalização. Então hoje nós temos uma realidade muito diferente da realidade de 10, 15 anos atrás. Então o sempre foi assim não vai funcionar daqui para frente. Então é necessário que haja essa conscientização das empresas, que a obrigação acessória ela deve ser cumprida com o mesmo cuidado que o empresário tem com a obrigação principal, que é o cálculo e recolhimento dos tributos. E se ele não fizer assim, a penalidade que ele vai receber pode não ser tão pequena como o investimento que ele precisaria fazer para adequar os seus sistemas, né?
Sustentare Escola de Negócios.